Pronto, ok, tudo certo, gravação iniciada. Hoje, dia 26 de abril de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola vinculada à UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Dando sequência nos assuntos que estamos estudando, eu já vou compartilhar aqui a tela do meu computador para mostrar para vocês o exemplo de hoje, a atividade que vamos fazer hoje. Bom, tá aí a tela inicial do Android Studio. Só um segundo que eu vou mudar aqui a forma de visualização que eu estou usando aqui no computador. Eu estou fazendo a gravação para que a imagem fique melhor. Agora sim. Ótimo. Legal. Bom, a proposta de atividade de hoje é a seguinte. Nós vamos fazer um aplicativo Android e aí eu quero propor a seguinte atividade. Para a gente aprofundar um pouquinho mais no desenvolvimento de aplicativo Android, nós vamos pegar um joguinho aí que é do conhecimento da maioria das pessoas, que é o jogo da velha, e vamos implementar um jogo da velha para Android. E aí, a ideia é a seguinte, eu vou utilizar do recurso de botão. Então, a minha ideia é a seguinte, eu vou pegar o Android, vou colocar 9 botões para simular aquele joguinho da velha. Então, eu quero fazer isso. Eu quero colocar 9 botões. E aí, como eu mostrei na aula passada, esses botões, eles terão uma identificação. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar, sei lá, PT0, que seria o botão 0. Vou aumentar um pouquinho essa fonte aqui. PT0. Deixa eu aumentar um pouquinho o espaço aqui. Porque para facilitar esse desenvolvimento, eu quero trabalhar com array. Seria BT1, BT1, BT2, BT3 e assim sucessivamente até BT8. Vamos colocar todos aqui, falta poucos, né? BT4, que seriam botões, tá? Vou me preocupar nesse momento muito com design, com beleza. Eu estou mais preocupado que você aprenda e saiba programar, principalmente, dentro da plataforma Android Studio, usando Java. Botão 6 e, por último, o botão 7. Então, eu vou trabalhar com 9 botões. Por quê? Porque quando clicar no botão, vai ser ou uma bola, né? O joguinho da velha é assim, é bola e X, né? Um marca, ele põe uma bolinha, o outro vem, marca e coloca um X, e aí nós temos as possibilidades de vitória para... deixa eu pegar aqui. A pessoa, para ganhar, ela precisa fazer ou horizontal, ou vertical, ou diagonal. Essas são as possibilidades de se ganhar no jogo da velha. Então, essa é a nossa proposta, tá certo? Eu vou deixar essa imagem aqui só para, se eu precisar dela para explicar alguma coisa do que eu vou implementar,
eu volto nessa imagem. Então, eu vou criar um novo projeto. Novo projeto. Vou usar uma tela vazia. Vou chamar esse projeto de Jogo da Velha. Jogo da Velha. Aqui no name eu posso colocar o nome separado por espaços, mas aqui no package name ele coloca tudo junto. Vou deixar o Android 4.1, não vou usar nada de muito excepcional aqui. Com isso eu consigo atingir 99,8% dos dispositivos. Finish. Quando eu clico nesse Finish aqui, o Android Studio começa a construir todo aquele código inicial do projeto. Enquanto ele constrói, eu vou voltar aqui nessa tela só para a gente relembrar, né? Então, o que eu vou fazer? Qual que é a proposta? Vou colocar 9 botões, preciso controlar quem está jogando, porque vão ser 2 jogadores, jogador 1 e jogador 2. O que começa primeiro, começa com bolinha ou com X. Ou seja, não faz nem muito sentido eu ficar explicando como é que funciona esse jogo aqui, porque é muito trivial, praticamente todo mundo sabe brincar desse jogo. Então, eu tenho que ter um controle para saber, o cara que jogou, ele marcou bolinha, então o próximo que for jogar tem que marcar, ó, o que jogou marcou bolinha, então o próximo que for jogar tem que ser o X. Então, eu tenho que ter esse controle. Esse é um controle que eu vou precisar ter. O Android ainda continua gerando aqui o código. Bom, nós temos uma primeira parte que eu acho chata pra caramba, que é a parte de organizar a tela. Como eu disse anteriormente, eu não vou ficar muito preocupado com isso, porque ele ainda está gerando código, tá? Gerou o código inicial do Java, mas ele ainda está montando a parte da tela desse aplicativo. Então, o que acontece? Eu não vou ficar tão caprichoso nessa parte do visual, porque eu estou mais preocupado com a programação Java aqui dentro, tá? Para o desenvolvimento dos aplicativos. Então, vocês vão ver daqui um pouquinho que eu vou ser super simplista nisso. Voltando aqui ao joguinho, o que eu pretendo fazer? Colocar esses 9 botões. À medida que for clicando em cada botão desse, eu preciso saber se o jogador em questão agora é o 0, aliás, é o O ou o X. Preciso, a cada vez que acontecer uma jogada, eu preciso vasculhar para saber se após aquela jogada teve um ganhador. Então, eu preciso, acabou de ter uma jogada, eu preciso checar se tem ganhador. O que significa isso? Se na horizontal, na vertical ou na diagonal, alguém completou 3x ou 3O, ou 3 bolinhas, né, como preferirem. Então, eu tenho que fazer essas validações. Então, eu vou construir aqui e eu vou implementando os códigos e cada vez que eu implementar um código, eu explico o que eu estou pretendendo com aquele código. Aparentemente, a gente já terminou de montar aqui o projeto. Então, eu vou aqui para a parte do layout, porque a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui os 9 botões. Ele ainda está inicializando. Outra coisa que eu vou ter que controlar lá nessa tela aqui, ó, é a quantidade de jogadas. Por exemplo, eu tenho que controlar se já teve 9 jogadas, porque eu preciso contar, né? O que é contar? Por exemplo, o cara veio aqui e colocou uma bolinha. Foi a primeira jogada. Depois, o cara veio aqui e colocou um X. Essa foi a segunda jogada. Então, eu tenho que contar essas jogadas, porque não pode passar de 9, porque eu só tenho 9 botões. Outra coisa que eu preciso controlar é que se o cara tentar marcar em cima de uma casinha ou de um botão que já foi marcado, também não pode ser permitido, né? Se já tem a bolinha aqui, o cara não pode vir e pôr o X em cima. Então, todos esses controles, nós precisamos nos preocupar na implementação do algoritmo para esse aplicativo.
Vamos voltar aqui. Então, já estou aqui com a tela. A tela inicial sempre vem com Text View, que é um campinho texto, com uma mensagem Hello World aqui. Eu vou clicar nesse campo e vou deletar esse campo. Deu um delete. Pronto, sumiu. Aí eu vou pegar aqui os botões, ó. Tem aqui o botão, então eu vou pegar um botão, 2 botões, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botões. Bom, aqui se eu não der uma organizada, não fica apresentável lá na tela, né? Então eu vou fazer o seguinte, esse primeiro botão, eu vou ligar ele em cima e à esquerda. E aí, aqui eu tenho um layout, ó. Certo? Como eu liguei ele acima e à esquerda, aqui eu tenho 2 campos, ó. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 180 de altura e 30 da esquerda. Aí, esse outro botão aqui, eu também vou ligar ele em cima e vou ligar ele nesse outro botão aqui do lado. Então, em cima também eu quero 180. Aqui do lado eu também vou pôr 30. Opa, ficou muito aqui, ficou 300, 30. Pronto. Eu vou usar meio que padrão isso. Esse aqui eu ligo em cima e ligo no botão do lado. Então, aqui do lado é 30 e em cima é 180. Pronto. Só para ficar só um pouco organizado, né? Aí aqui eu vou ligar também à esquerda e no botão de cima. Então, à esquerda. Opa, peraí que ainda não deu certo. Ó, ligando aqui no botão de cima. Vamos ver, aqui do lado esquerdo, 30. E aqui, entre um botão e outro, deixa eu ver se 50 fica razoável. Estou achando que é pouco, eu vou aumentar. Vou pôr 80. 80 eu achei melhor. Então, vai ficar 80 entre a segunda linha de botões e a primeira linha. Clico nesse botão, ligo ele aqui no da esquerda e ligo ele no de cima. Opa, deu errado. Aqui, agora acho que foi. Então, aqui do lado é 30 e no de cima acho que é 80, né? 80, isso. Próximo botão, ligo em cima. Opa. Vamos lá, vou ligar ele aqui do lado e vou ligar ele em cima ali. Aqui do lado é 30 pixels e aqui em cima é 80. 38. Está ficando pelo menos alinhado, né? Não estou preocupado com a beleza, mas pelo menos está ficando razoavelmente alinhado aqui, está simpático. 30 da esquerda, 80 do superior. Esse aqui agora. Vamos lá, liga no de cima e liga no do lado. No de cima, 80 e do lado, 30. Liga no de cima e liga no do lado. Então, no de cima, 80 e do lado, 30. Pronto. Pelo menos tá aí os botões. Outra coisa que eu quero alterar nesses botões todos eles vêm escrito botão, botão, botão. Então, eu vou apagar esses textos. Ó. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, que é um procedimento que eu preciso fazer nos 9 botões. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, cliquei no primeiro botão. Vamos ver aqui no layout. Não é layout. Deixa eu ver esses atributos aqui. Aqui tem o texto que é botão. Eu vou apagar. Sem texto nenhum. E o ID, como eu disse para vocês, vai ser BT0. BT0. O próximo botão... Opa, aqui ele está perguntando se é para refatorar. É porque como eu fiz a ligação entre os botões, eu vou até mostrar isso para vocês aqui.
mudei o ID do botão para BT0. O que acontece? Quando eu faço o desenho aqui no layout, ele faz ligações. Ó. Então, por exemplo, esse botão aqui, ele se chama, o ID dele até o momento é botão 2. E aí, o que acontece? Esse botão 2, ele vai ter ligação nele. Aqui, ó. Aqui ele está falando que tem uma relação desse botão 3 lá com o botão 2. São aquelas ligações que eu fiz, tá? Então, quando eu mudo aqui o ID do botão, o Android Studio pede para mim para ajustar essa questão da identificação. Então, eu falo que sim, para ele corrigir automaticamente isso para mim. Então, esse D aqui vai ser o BT1, e aqui onde está botão, olha lá, refatorar, tá vendo? Sim, eu mandei ele refatorar completo e não vai ter nada escrito de texto. O terceiro vai ser BT2, refatorar, e não vai ter nada escrito. Se eu tivesse dado os nomes, os IDs primeiro, eu não precisaria mandar ele refatorar, né? Porque eu faria as ligações depois. Mas tudo bem, não tem problema. Esse aqui vai ser o B3, BT3, e também não vai ter nada escrito. O botão nada escrito. Eu vou preencher com O ou com X à medida que o jogador for jogando, né? Esse BT aqui vai ser o 4. BT4, porque nós começamos com 0. Refatorar. Agora esse aqui vai ser o BT5. Também não vai ter nada escrito. Esse próximo aqui vai ser o BT6. BT6. Esse aqui vai ser o BT7. Também não vai ter nada escrito. Esse outro aqui vai ser o BT8. Também não vai ter nada escrito. Vou até salvar aqui esse negócio. Deixa eu dar um Ctrl S aqui no teclado. Pronto. Então, o que eu preciso para implementar esse joguinho de layout, por enquanto, é só isso. São 9 botões e eu identifiquei eles de BT0 a BT8, de 0 a 8, tá certo? Bom, agora eu preciso ir lá no código Java, porque eu preciso fazer a ligação desses botões com o meu código Java. Então, eu vou voltar aqui no código Java e eu vou criar um array de botões. Para isso, eu vou fazer private botão. Essas chaves aqui significa que vai ser um array. O nome desse array vai ser botões, sem acento, igual 1000. Aí, eu vou colocar aqui, botão, eu vou colocar o tamanho de 9. Ou seja, esse meu array de botões, né, vai ter 9 elementos, ou seja, de 0 a 8. Aqui ele está pedindo para me dar um Alt Enter para ele inserir esse botão. Ele botou ele no import aqui, ó. Vendo aqui, ó? Então ele acrescentou aqui. Então, ok. A partir do momento que eu tenho essa possibilidade, e eu estou colocando esse array de botões aqui, ó, porque eu vou usar ele dentro de vários métodos aqui, tá? O primeiro passo vai ser o seguinte: eu vou associar cada botão que eu coloquei lá no layout a uma posição desse array de botões. Então, eu vou colocar aqui, ó, botões na posição 0 é igual, vou fazer um cast aqui, find view by id, r.id.bt0. Então, olha lá, ó. A posição 0 do meu array de botões, eu precisava... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Agora que eu estou vendo na gravação ali, está bem pequeno o tamanho da fonte, né?
Se eu tiver uma opção de zoom aqui para facilitar a visualização de vocês, deixa eu ver aqui. Ai. Cadê o zoom? É contra o que mesmo, hein? Teve alguém aí numa aula anterior aí que me falou desse contra alguma coisa. Eu não lembro mais. Contra alguma coisa, mas era no Eclipse, né? Mas pode ser que funcione aqui. Essas coisas costumam ser padrões. Deixa eu ver. Tinha que ser aqui na visualização. Type in, quick navigate. Código. Analisar, build tools. Tools, pode ser no tools. Não tem nada aqui. Aqui também não. Depois, deixa eu pôr uma lupa aqui. Não. Não achei. Bom, qualquer coisa depois na gravação, vocês pegam a gravação e dão um zoom aí, que facilita a visualização do código. Bom, então vou repetir isso aqui de 0 até 8. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vai dar um monte de erro. Mas aqui vai ser 3, 6, 9, né? Então, vai ser botões na posição 0, botões na posição 1, botões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, cada item desse vai ficar vinculado a aquele item lá da tela. Eita. 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, eu já tenho o array botões. Toda vez que eu precisar, eu posso usar aqui o array de botões para fazer esse acesso. Bom, deixa eu ver qual será o nosso próximo passo. Eu vou fazer o seguinte agora. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Cada vez que ele clicar num botão, eu preciso saber que botão que ele clicou. Então, para isso, eu vou usar aquele recurso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver esse cara aqui, que eu não posso... Esse cara aqui, eu preciso dar um espaço aqui. Para me construir os outros métodos da classe. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá no meu layout novamente, vou pegar o primeiro botão, tá? Aí, nesse primeiro botão, eu vou pegar o onClick, que está aqui, ó, onClick. Quando ele clicar nesse botão, o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir para ele chamar um método da classe que se chama clicou bt0. Tá? Então, aqui no onClick do primeiro botão, eu coloquei aqui, clicou bt0. Com isso, olha só o que vai acontecer. Quando eu for aqui no código... Cadê o primeiro? Aqui, ó. Quando eu for aqui no código, esse bt0, ele vai estar aqui, ó, Android onClick, e ele me abre uma luzinha amarela. E aí ele fala assim, ó, esse clicou bt0 aqui, ele não existe. Aí ele me dá a sugestão de criar esse método para mim lá dentro do meu código Java. E eu vou usar essa opção aqui. Aí ele clicou aqui, ó. Já criou para mim, lá dentro do meu código Java, o clicou bt0. Tá certo?
E aí, eu vou fazer isso para todos os 9 botões. Toda vez que ele clicar em um desses botões, será chamado esse método da classe. E aí, em cada um desse aqui, eu vou saber que aqui, por exemplo, ele clicou no BT0 e vou tomar providência. E vou fazer isso com os outros 8 botões. Então, vamos lá. Como eu já sei como é que faz esse procedimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no design, vou copiar esse clicou aqui, vou nesse segundo, vai ser clicou BT1, no terceiro vai ser clicou BT2, o quarto botão clicou BT3, no quinto botão clicou BT4, clicou BT5, clicou BT6, clicou BT7, e eu pus o B e o T maiúsculo, isso faz diferença, tá? Clicou BT8. Fiz isso nos 9 botões, eu não preciso entrar no código lá, eu acho que é mais fácil eu pegar aqui no próprio código Java e duplicar esse código aqui mais 8 vezes, né? Duplicar não, aumentar aí mais 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter o BT0, BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, BT6, BT7 e BT8. Pronto, já tenho os métodos da classe. Vou fazer um primeiro teste. Eu vou pegar, só para ver se esses botões estão funcionando, eu vou usar aqui o toast ponto make test, esse cara aqui, ó. Cadê o ponto? Show. E aqui dentro tem que pôr os parâmetros. Deixa eu lembrar quais são os parâmetros. Acho que é o texto. Eu vou pôr só assim, ó, 0000, só para mim saber que clicou no botão 0. Depois desse cara aqui, tem um outro parâmetro que eu não lembro. Toast. Esse parâmetro aqui é o último. É um context view aqui, ó. É antes. Context. Botar um this aqui resolve. This, ou seja, nesse ambiente eu quero que mostre 0 e show. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar essa linha, vou pôr aqui, ó, em todos. Só pra, eu quero primeiro testar todos os botões, tá? Saber se eles estão ok. Então, se clicou no BT0, mostra um monte de 0. Se clicou no BT1, mostra um monte de 1. Se clicou no BT2, um monte de 2, e assim sucessivamente. Um monte de 5, aqui um monte de 6, aqui um monte de 7, e por último aqui um monte de 8. Eu vou tentar já compilar isso aqui a primeira vez, pode ser que dê erro, porque esse array de botões aqui eu não usei para nada, mas se der erro aí eu vou comentar. É bom eu já mandar executar aqui, porque ele começa a carregar a primeira vez o smartphone virtual para rodar esse meu código. Está fazendo todo o processo de compilação. Dá para acompanhar aqui no log, ó. Vamos ver se vai dar algum erro. Nesse momento o computador fica uma carroça, principalmente porque ele está carregando o smartphone, olha lá.
Ele deu uma mensagem aqui de 0 erros, não apareceu aí para vocês, porque ele mostrou no meu outro monitor aqui. Opa, olha lá, agora começou a festa. Eu acho que vai dar erro por causa daqueles botões ali que eu acabei não usando. Mas vamos esperar para ver o desenrolar da brincadeira. Ó, deu sucesso. Sucesso, apareceu os botões. Então, o que tem que acontecer aqui? Quando eu clicar num botão, ele vai me mostrar um número que representa, só para a gente ver o código daquele botão, né? Então, se eu clicar nesse primeiro botão, aqui, ó, ele mostrou aqui embaixo do celular um monte de 0. Se eu clicar nesse aqui do meio, ele mostrou um monte de 4. Se eu clicar no último, um monte de 8. Aqui, 7. Aqui, 6. Aqui, 5. Ok, beleza. Então, está funcionando. Está funcionando. Já tem essa identificação. Bom, o próximo passo é o seguinte. Eu vou criar um método para mim saber qual é o jogador. Eu vou criar agora um controle de jogador. Então, eu vou criar mais uma variável para controlar isso. Vai ser a variável private, vou chamar ela de jogador. Vou criar essa variável chamada jogador, que vai ser um número int, tá? Essa variável, eu vou inicializar ela com 0. Então, quando carregar minha aplicação, isso aqui é inicialização, tá? Então, ele inicia, pega cada botão que está identificado lá na minha tela, né, do aplicativo, e associa aqui uma posição do array. E aqui eu vou ter uma variável que eu chamei de jogador. Essa variável jogador, o principal objetivo dela é para mim saber se o jogador é a bolinha ou o xizinho, tá? Para mim fazer esse controle, eu vou criar um outro método, que vai ser o método, vou criar ele aqui, ó. Vou criar um método, public, esse método não retorna nada, então vai ser void, registra jogada, registra jogada. Esse método, ele vai receber um número que eu vou chamar de ID do botão. Tá? Então, pronto. Então, esse método registra jogada recebe um número que é o ID do botão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um controle do jogador. Se o jogador for 0, eu vou pegar aquele botão que ele clicou, vou pôr aqui, ó, botões, ID botão, ponto, set, text. Então, aí o que acontece? Se o jogador for 0, eu vou colocar no botão que ele clicou. Lembre-se que quando eu chamar o método registra jogada, eu vou passar para ele o código do botão, que vai ser um número de 0 a 8. Tá? Esse número que o método registra jogada vai receber aqui no ID botão é um número de 0 a 8, indicando qual botão foi clicado. Se o jogador for 0, eu vou pôr o O, uma bolinha como texto desse botão. Se não for o jogador 0, só pode ser o jogador 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, vou duplicar e vou colocar o X. Então, veja bem. Jogador é uma variável que começa com 0.
Quando registrar a primeira jogada, se o jogador é 0, ele põe no botão que foi clicado a letra O maiúscula. Se não é o jogador 0, ele vai colocar o X. O que acontece? Toda vez que acontecer uma jogada, eu tenho que trocar o jogador. Então, se aqui o jogador era 0 e eu registrei a bolinha para ele, o que eu faço? Jogador igual a 1. E aí eu troco o jogador. Aqui, se eu marquei o X, é porque o jogador era o jogador 1. Então, eu tenho que mudar jogador para 0. Pronto. Então, qual que é a minha expectativa com esse método registra jogada? Que só de usar o método registra jogada, eu consigo clicar nos botões e ele vai marcando alternadamente 0, O e X, bolinha e Xzinho no botão que eu selecionar. Para a gente testar isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os botões que eu tenho aqui, ó, e em vez de mostrar aquela mensagem, eu vou chamar o método registra jogada. Aqui eu vou passar o número 0. Aqui no botão 1, vou chamar o registra jogada passando o ID 1. Aqui eu vou chamar o registra jogada passando o 2 e assim sucessivamente, né? Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, depois eu venho ajustando esses valores. Jogada aqui, aqui, aqui. Bom, agora eu vou ajustar. Botão 0, botão 1, botão 2, botão 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, o que eu espero que já funcione nesse momento do meu código? Cada botão que ele clicar, vai passar um número entre 0 e 8 referente àquele botão para o método registra jogada. Ele vai receber esse número aqui na variável id botão, e se no momento o jogador for 0, ele coloca uma bola naquele botão e muda para o jogador 1, porque o próximo vai ser X. Quando o jogador for diferente de 0, que vai ser o X, que vai ser o jogador 1, ele põe o X e volta o jogador para 0. Já podemos fazer um novo teste do nosso código aqui. Vamos rodar a aplicação. Agora que já está carregada, ela vai ser mais rápida. Carregou, deixa eu testar. Clicou? Deixa eu ver. Não, ainda não. Ah, ele está compilando lá embaixo. Ó. Agora, ele tirou a aplicação do ar. Vai carregar a versão nova do nosso aplicativo. E agora sim, eu vou clicar. Ó. Quando eu clicar aqui, ele colocou uma bola. Quando eu clicar no próximo, ele coloca um X. Clico no próximo, ele coloca uma bola. Clico no próximo, ele coloca um X. Bola, X, bola, X, bola. Só que aqui, isso aqui é só o início da brincadeira, porque olha só, na situação que está aqui agora, ele não tem fim. Se você for clicando, ó, ele vai mexendo. Ó. Ele passou de 9 jogadas, ou seja, eu preciso controlar, não pode passar de 9 jogadas. Quando é 9 jogadas, ele tem que encerrar o jogo. E outra coisa, ele não pode deixar... Eu vou fazer essa primeira validação aqui. Ó. Veja que se eu ficar clicando no botão, ele fica mudando de 0 e X, ou seja, ele não pode deixar marcar um dos 9 campos que já foram selecionados por outro jogador, ou por qualquer jogador. Então, essa vai ser a validação que eu vou colocar agora. E eu vou fazer essa validação da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó. Quando ele chamar o método registra jogada, eu vou fazer a seguinte validação. Eu vou perguntar se... Aí, eu vou pegar botões na posição ID botão
Ou seja, eu vou pegar o botão que ele clicou, que ele está me passando, que ele quer marcar a jogada ali, ponto, get text, ou seja, quero pegar o texto que está escrito lá nesse botão. E aí eu vou perguntar o seguinte, se for igual a aspas, aspas, o que significa? Significa que esse botão está disponível. Certo? Porque olha só, o que eu fiz aqui? Ó? O botão do código que foi clicado pelo usuário, peguei o texto e perguntei se é aspas, aspas. Se é aspas, aspas, esse botão está vazio. Se ele está vazio, aí sim eu vou permitir que se faça essa jogada. Caso contrário, se aquele botão já tem alguma coisa escrita, seja X ou seja bolinha, eu vou botar um else aqui e aí eu vou usar aquele toast agora novamente. Toast.makeText, esse aqui mesmo. Isso. Aí, campo, botão, campo já selecionado. Ou seja, aquele campo lá já está selecionado, ele não pode querer jogar nele de novo. Campo já selecionado, e aqui tem um toast. Eu gosto da mensagem longa, que dura mais um pouquinho. Ah, tem que pôr o ponto show aqui, para ele mostrar. Então, o que acontece? Nessa validação que eu estou fazendo aqui, ó, é o seguinte, quando ele for registrar a jogada, ele recebe o código do botão que foi clicado. Ele pega esse botão que foi clicado, pega o texto que está escrito nesse botão e vê. É igual a nada, aspas, aspas, significa que ele está vazio. Então, vamos registrar a jogada. Caso contrário, ele fala assim, ô parceiro, esse campo aí já foi selecionado. Tá? Vamos testar isso agora, então. Vamos ver se essa validação já está funcionando. Ele vai fazer novamente a compilação, tirou o aplicativo do celular e vai carregar a versão com esse ajuste que a gente fez, né? Então, vamos lá. Marcando o campo aqui do meio, ele pôs uma bola. Marcando aqui em cima, ele pôs um X. Marcando aqui em cima, ele pôs uma bola. Vou tentar marcar aqui no meio, que já tem uma bola. Ele não marcou e mostrou a mensagem lá embaixo. Campo já selecionado. Ó, vou nesse X aqui do primeiro botão, ó. Campo já selecionado, beleza. Então, o que acontece? Já fiz uma primeira validação. Se o cara tentar jogar em um botão que já foi marcado, independente de qual jogador, ele avisa. Ó, vamos marcar esse último que está liberado? Marcou com X. Vamos marcar esse outro? Marcou com bolinha. Se eu volto em qualquer um, campo já selecionado. Ó, qualquer um que eu clicar, ele já dá campo selecionado. Então, essa validação que a gente fez aqui surtiu o efeito que esperávamos. Ótimo. Bom, o que mais que eu preciso fazer? Ah, eu preciso controlar a quantidade de jogadas. Apesar de que, quando ele chegar nas 9, nessa situação aqui agora, quando der 9 jogadas, ele não adianta, porque qualquer coisa que ele for marcar, ele já vai dar campo selecionado, né? Não sei se eu vou precisar informar, apesar que aqui deu um vencedor, deu 2 vencedores, né? O X na vertical aqui na primeira coluna, a bolinha na vertical na segunda coluna. Bom, então vamos lá, vamos primeiro o seguinte, vamos fazer agora... Vamos criar um método, que vai ser um método para verificar o ganhador. Deixa eu pensar aqui como nós podemos fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas possibilidades nós temos, né? Nós temos de vencedor, olha só. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de vitória. Nós temos que testar todas as 8 possibilidades de vitória. Eu posso fazer um if para cada uma das 8.
Vou fazer assim, depois a gente pensa em melhorar o nosso código, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro método, eu vou chamar de público. Esse método também não devolve nenhuma informação, e ele vai ser, eu vou chamar ele de verifica ganhador. Ele vai receber um parâmetro, vai ser uma string, vai ser a letra do jogador. Por que eu estou fazendo assim? Porque a cada jogada eu tenho que verificar se teve um ganhador. E a jogada é sempre assim, joga o cara que marca a bolinha, depois joga o cara que marca o X. Então, o que eu quero fazer? Quando o cara que marcou a bolinha jogar, eu chamo o método verifica ganhador passando a bolinha. Quando o jogador que marcar o X acabar de jogar, eu chamo o método verifica ganhador passando o X. E aí aqui eu vou ter que testar todas as possibilidades, tá? Como é que são essas possibilidades? Primeira possibilidade de vitória é o cara fechar aqui a primeira linha horizontal, que seria BT0, 1 e 2. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se botões na posição 0, ponto getText, ponto equals. Aí, aqui eu vou pôr letra do jogador. Por quê? Eu vou checar se o texto da posição 0, do botão 0, é igual à letra do jogador. Se for X, ele vai conferir se tem X em todos. Se for bolinha, ele vai conferir bolinha em todos. Então, se letra do jogador é igual letra do jogador. Isso, pronto. Ah, mas aí tem outros, né? Eu vou pôr separado aqui, depois eu vou colocar tudo numa linha só para ganhar espaço, tá? Assim, ó, só para testar todos. Depois eu vou... Então, beleza. Na posição 0, e esse E comercial aqui é o E. Então, na posição 0, botão 0, botão 1 e botão 2, todos igual à letra do jogador, significa o quê? Significa que o cara ganhou. Ganhou, parabéns para ele. Então, eu vou fazer o seguinte, agora que você está enxergando aí, eu vou colocar aqui, ó. Se o botão 0, o botão 1 e o botão 2 tem a mesma letra, agora deixa eu ver se eu dou uma diminuída nisso aqui. Tem a mesma letra do jogador, pode ser tanto bolinha como X, significa o quê? Temos um ganhador. Se temos um ganhador, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colorir o botão de uma cor diferente. Os 3 botões. Então, se na posição 0, 1 e 2, que significa isso aqui, ó. 0, 1 e 2, ou seja, esses 3 botões tem os 3, o X ou a bolinha, tem um ganhador. Então, eu vou pegar botões na posição 0, set background color, vou botar uma cor aqui. Essas cores têm os códigos, eu vou botar aqui, ó, 0x1234, opa, 234, 1234. Eu acho que esse código aqui é vermelho. Mas tudo bem. Então, eu vou fazer isso com o 0, o 1 e o 2. E aí, eu vou fazer um teste primeiro, antes de programar todas as possibilidades, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que vir aqui, chamar o método verifica ganhador, passando a letra O. E aqui embaixo, eu tenho que chamar o verifica ganhador, passando a letra X. E aí, eu vou testar
para ver se isso aqui funciona. Eu ainda não, eu preciso, depois que tiver um ganhador, eu preciso bloquear para o jogo não continuar. Então, esse é um outro problema que a gente tem que pensar daqui um pouquinho. Mas a ideia aqui é só que a cada jogada que acontece aqui, ó, acontece uma jogada aqui para marcar bolinha, acontece uma jogada aqui para marcar o X. Então, quando acontece uma jogada aqui, eu chamo o método verifica ganhador passando a bolinha. Quando acontece uma jogada aqui, eu chamo o método verifica ganhador passando o X. E aí, para a gente ver se funcionou, ele vai mudar a cor desses três, tá? Então, vamos testar aqui para ver se essa lógica vai funcionar. Está carregando o aplicativo novo, beleza? Então, eu tenho que fazer um ganhador lá na primeira linha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar aqui com bolinha, vou botar um X aqui, bolinha lá em cima, outro X aqui, bolinha lá em cima. Opa! Show de bola, deu certo. Então, essa é uma possibilidade. O problema que eu tenho aqui agora é que ele não encerrou o jogo, ó. E quando tiver um ganhador, eu preciso encerrar o jogo. Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou criar uma variável, quantidade de jogadas. Vou criar ela aqui, ó. Mais uma variável numérica. Vai ser um inteiro que eu vou chamar de QTD jogadas. Vai armazenar a quantidade de jogadas. Vou iniciar essa variável QTD jogadas com 0. E aí, toda vez que acontecer uma jogada, eu vou somar 1 nela. Então, vamos lá. Toda vez que acontecer uma jogada, vai ser aqui, ó. Toda vez que aquele botão que foi clicado estiver vazio, vai acontecer uma jogada. Não me interessa se é a jogada da bolinha ou a bolinha do xizinho, mas vai acontecer uma jogada. Então, o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui, eu vou pegar a quantidade de jogadas e somar 1. T jogadas mais. Com isso, o que eu posso fazer para resolver meu problema? Eu vou ter duas condições agora para ele permitir que se faça uma nova jogada. E eu vou colocar aqui no registra jogada. Quando for chamar o método registra jogada, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele vai conferir se quantidade de jogadas é igual a 9. Porque se a quantidade de jogadas for igual a 9, ele não pode permitir que tenha mais jogadas, ele tem que avisar que o jogo acabou. Eu vou copiar aqui uma mensagem. Então, se a quantidade de jogadas for igual a 9, eu vou botar a mensagem aqui, ó, vou até pôr em maiúsculo. Jogo encerrado. Certo? Jogo encerrado. Deu 9 jogadas, jogo encerrado. Se não, aí sim eu vou permitir que ele faça as outras verificações. Então, repetindo, toda vez que chamar o método registra jogada, ele primeiro verifica quantas jogadas tem. Se for 9, ele fala que o jogo está encerrado e não faz mais nada. Nada disso aqui é processado, tá? Se ainda não deu 9 jogadas, ele vai conferir se aquele botão que o cara clicou está vazio para ser escolhido ainda. Se for, ele vai processar a jogada. Se não, ele avisa que aquele campo já foi marcado por outro. Com isso, o que eu posso fazer? Quando eu tiver uma situação de vitória, eu vou simplesmente falar, um jeito que eu tenho, eu faço o seguinte, se eu achar uma situação de vitória, para forçar a finalização do jogo, eu falo que a quantidade de jogadas é igual a 9. Mesmo que não tenha atingido 9 jogadas, mas eu vou usar esse artifício aqui para não permitir que o jogo continue. E aí nós vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar de novo. Vamos ver. Ó, compilou, está carregando o novo aplicativo, carregou. Como eu tenho, por enquanto, eu só tenho vitória na primeira linha. Eu ainda não fiz as outras possibilidades de vitória. Então, eu vou fazer o seguinte, só que agora eu vou fazer o X lá. Então, eu vou começar com a bolinha aqui embaixo, vou pôr um X lá, bolinha,
X, bolinha, X. Vitória. Aí, vamos ver agora se, ao registrar a vitória na primeira linha, essa solução aqui de colocar a quantidade de jogadas igual a 9 vai avisar que o jogo está encerrado. Se ele tentar continuar aqui, ó, olha lá, deu jogo encerrado. Ó, qualquer lugar que clicar, aparece a mensagem jogo encerrado. Então, essa implementação foi bem sucedida, resolveu o nosso problema. Ótimo. Então, o que eu preciso fazer agora? O próximo passo vai ser implementar as outras possibilidades. As outras possibilidades que eu tenho agora é vitória na linha 2, que é 3, 4, 5. Então, eu vou fazer o quê? Vou copiar isso aqui tudo, ó. E a possibilidade de vitória na primeira linha, vou duplicar. E aí, conferindo aqui, é 3, 4 e 5. Então, 3... Botão 3. Botão 3, 4, 5, tá errado. 0, 1, 2, não, tá certo. 3, 4, 5, é isso mesmo. 3, botão 4 e botão 5. E aí eu vou colorir, se teve vitória, vou colorir o botão 3, o botão 4, e o 5. 3, botão 3, 4 e 5. Então, o que eu verifico aqui, ó? É o mesmo if. Eu pego o texto. Se eu mandar para o verifica ganhador a letra X, ele verifica se tem a letra X na posição, no botão 3, a letra X no botão 4, a letra X no botão 5. Se tem o X nesses 3 botões, eu vou colorir os 3 de vermelho e vou falar que a quantidade de jogadas é 9 para finalizar a partida. Então, validei a segunda linha. A terceira linha, que é a outra possibilidade de vitória, que é aqui, ó, 6, 7 e 8. Então, eu vou trocar aqui para 6, 7 e 8. E aqui em cima, 6, 7 e 8. Pronto. Com isso, eu fiz os 3 horizontal. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 0, 3, 6. Então, vamos lá de novo. Copiar essa linha. Agora vai ser nos botões 0, 3 e 6, 0, 3, 0, 3 e 6. Pronto. O próximo, 1, 4, 7. Então, vamos lá. Vou duplicar esse código. 1, 4, 1, 4, 7. Ótimo. 1, 4, 7. A última vertical, 2, 5, 8. Vamos lá. 2, 5, 8. 2, 5, 8. Ok. Checando a última vertical. Então, agora falta só as 2 diagonais, que é 0, 4, 8. Então, vamos lá. Zero, 4, 8. 0, 4, 8 já está ali. Essa é uma opção de diagonal. E a outra opção de diagonal é 2, 4, 6. Então, por último, a última possibilidade de ganhar é 2, 4, 6. 2, 4, 6. Pronto. Tenho aqui no método verifica ganhador
todas as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de vitória. Essas 8 possibilidades de vitória, essas 8 possibilidades de vitória são aquelas que eu mostrei para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Tenho todas essas verificadas. Perfeito. Então, agora, o que mais que está faltando? Eu já verifico o ganhador, já quando tem ganhador eu bloqueio. Eu acho que já temos aqui um aplicativozinho razoável. Vamos mandar rodar e fazer testes, né? Mandei compilar, vamos esperar. Carregando a versão nova. Carregou. Vamos tentar agora, gente, é fazer teste, para ver se não tem bug, né? Vou tentar um ganhador na diagonal aqui, ó. Então, vou começar aqui, ó. Bolinha, X, bolinha, X, bolinha. Opa! Show de bola. Deu o ganhador na diagonal. E se eu tentar continuar jogando, ele me dá a mensagem, jogo encerrado. Perfeito. Bom, já senti de cara a falta de um negócio aqui. E eu vou deixar esse detalhezinho como desafio para que vocês tentem resolver. Só mexendo ali no algoritmo Java já é possível resolver esse problema. O que acontece? Ó? Acabou a partida. E aí? Como é que eu faço se eu quiser começar de novo? Eu tenho que fechar o aplicativo aqui no celular e abrir ele de novo? Cadê? Eu nem sei onde ele está aqui. Vamos abrir ele aqui. Cadê ele? Como é que abre aqui, gente? Será que é aqui? Olha ele aqui. Mas eu acho que ele está aberto. Ó, parece que ele liberou. Então, vamos lá. Vamos tentar na diagonal contrária agora. Bolinha, X, bolinha, X, bolinha. Ó, deu ganhador na diagonal contrária. Se eu tentar clicar, jogo encerrado. O que está faltando aqui? Um botão para iniciar uma nova partida. E isso eu vou deixar como desafio para vocês tentarem implementar. O que eu preciso fazer quando for iniciar uma nova partida? Eu tenho que limpar todos os botões. Que tiver X e bolinha, eu tenho que limpar o texto. Tem que voltar todos para azul, ou seja, porque pode ser que tenha ganhador. Se tem ganhador, vai ter 3 botões vermelhos. Então, tem que voltar para azul. E tenho que inicializar aqui minhas variáveis. Ó. Eu tenho que voltar a quantidade de jogadas para 0. Então, tem que pensar na solução. Vou deixar isso como desafio para que vocês tentem solucionar. Quem conseguir fazer esse botão nova jogada, né, nova partida funcionar, apresenta na semana que vem. Quem não conseguir, não tem problema. E na próxima semana, me lembrem que eu volto nesse projeto aqui e faço a implementação desse botão para começar uma nova partida. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que é isso, jogo encerrado. Esse código muito provavelmente pode ser melhor otimizado. Talvez isso aqui possa ser uma coisa só, onde eu passo a letra e a sequência de números. Então, tem algumas possibilidades de melhoria de código aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, era isso, a atividade de hoje. Só um segundo, deixa eu ajustar um negócio aqui. Pronto, então é isso mesmo. Está aí a atividade de hoje da disciplina de Linguagem de Programação 2, desenvolvimento de um aplicativo Android para simular um jogo da velha, de uma forma muito simples. Essa vai ser a atividade que vocês devem apresentar na próxima semana, com um desafiozinho aí de resolver
acrescentar um botão aí para começar uma nova partida sem ter que fechar o aplicativo e abrir novamente. Aí, nesse caso do botão para iniciar uma nova partida, você tem que pensar aí dentro dos controles que nós implementamos dentro desse algoritmo que precisa ser ajustado, né? Certamente, quantidade de jogadas tem que voltar para 0. Os botões que foram coloridos de vermelho tem que voltar à cor original, que é azul. Os botões que foram marcados com X ou com bolinha também precisam ser esvaziados, né? Tirar essa bolinha ou esse negocinho de lá, o X ou a bolinha. Ok? Beleza, Désio, tranquilo, cara. Vai do jeito que você conseguir aí, não preocupa não. Tá certo? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Boa tarde, Désio. Até mais.